O entrevistado desta quarta-feira é o candidato a deputado federal, Tenente-Coronel Wanderson Nunes Siqueira. Tenente-Coronel, seja bem-vindo ao programa Trabalhador em Ação. Igor, bom dia. Bom dia aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, que nos acompanham pelas mídias sociais. E para mim é uma satisfação estar hoje aqui no programa Trabalhador em Ação. Correto. O senhor que é candidato a deputado federal pelo Partido Verde, né? Sim. E qual será o seu primeiro ato como deputado federal? Igor, por onde eu tenho andado, eu tenho conversado com as pessoas e tenho dito que nós estamos entrando para a política não é por causa do dinheiro, não é por causa do poder, mas sim por conta da necessidade de trabalharmos uma série de políticas que podem trazer benefícios à sociedade. E aí, para mim, dá uma demonstração de que a gente realmente não está entrando lá por conta do recurso financeiro que o deputado federal pode dispor. Nós estaremos abrindo mão da remuneração do cargo de deputado federal e estaremos destinando esse recurso para entidades filantrópicas, entidades beneficentes, projetos sociais aqui do estado de Mato Grosso. Candidato, é de sua meta mudar algumas questões do Código Penal? Nós precisamos. Nós precisamos, e não só do Código Penal. Algumas situações da Constituição Federal nós também precisamos tratar. Como, por exemplo, a questão da prisão perpétua. A prisão perpétua ela é um tipo de pena que não é prevista na Constituição Federal. E nós precisamos corrigir isso aí. Nós possuímos alguns presos, sobretudo os presos aí ligados às facções criminosas, que são presos contumazes, que não existe o que o Estado vai fazer que vai conseguir ressocializar esse indivíduo. E aí para esse tipo de preso, para esse tipo de criminoso, para os criminosos ligados, por exemplo, aos crimes de estupro, de pedofilia, violência à criança, eu entendo que nós precisamos discutir isso aí. Então, se formos eleitos deputado federal, precisamos travar a discussão, primeiro, para inserir dentro do rol de penas previstas no Código Penal a prisão perpétua. Também queremos discutir a questão da progressão de regime. A progressão de regime é aquela condição que o preso faz jus depois da condenação. Então, aí, dependendo dos crimes, ele pode ser beneficiado com a progressão de regime, com 1/5, com 1/6, com 1/3 da pena. Eu entendo que isso é você banalizar a punição e dar, de certa forma, um incentivo à prática criminosa. Então, nós precisamos discutir isso aí. Essa questão da progressão, ela precisa ser revista e, no mínimo, ela precisa ser endurecida. E aí, nós também prevemos aí, a gente defende aí algumas punições, como, por exemplo, a castração química, e para que essa punição ela possa ser efetivada, a gente precisa fazer alguma alteração no Código Penal, sobretudo. Correto, candidato. Com relação, o senhor que já tem experiência, na vida pública, principalmente na segurança pública, tem conhecimento, como anda a segurança pública do nosso estado de Mato Grosso? Como que o senhor vê aí as cidades que são consideradas mais violentas aqui do estado de Mato Grosso? O que tratamento se deve ser feito para combater os crimes, principalmente em periferias? Igor e os nossos telespectadores, a segurança pública no nosso estado, ela só não está em níveis alarmantes porque nós temos uma sociedade pacata. Nós temos uma sociedade pacata e uma sociedade trabalhadora. Se não fosse isso, se nós fôssemos olhar apenas os recursos humanos, a estrutura física que os órgãos policiais possuem, aí nós ficaríamos em situação preocupante. Para você ter uma ideia, eu entrei na polícia em 1996. Em 1996,
nós tínhamos 6.500 policiais militares, em 1996. Nós estamos em 2018, 22 anos depois, quase 23, e hoje a Polícia Militar tem 8.000 policiais. Então, assim, a população cresceu sobremaneira, o giro de recursos financeiros cresceu demais, municípios que não existiam em 96 existem atualmente, mas não houve o devido investimento na área de segurança pública. Então, nós precisamos corrigir algumas coisas. E como deputado federal, eu particularmente defendo aí 3 medidas que entendo serem fundamentais para atacarmos o problema da segurança pública. A primeira questão é nós discutirmos. Precisamos de 2 meias polícias. Hoje nós temos a Polícia Militar, que só pode fazer o policiamento ostensivo e preventivo. E a Polícia Civil, responsável pela investigação. Então, vez por outra, essas 2 instituições não se conversam. E aí nós precisamos discutir, é esse modelo de polícia que nós queremos? Ou nós queremos uma única polícia forte, técnica, preparada, organizada para atender a sociedade? Então eu defendo a discussão sobre a unificação das polícias, civil e militar, sobre uma ótica de atendimento da sociedade, não sobre uma ótica das instituições. Também defendo a criação da Polícia Estadual Penal. Hoje quem cuida do preso é o agente prisional. Mas aí quem faz a investigação desse preso é a Polícia Civil, que está aqui muito distante desse preso. Então nós precisamos aí instrumentalizar os agentes prisionais para que eles possam desenvolver uma atividade policial. E por fim, nós temos hoje 15.000 quilômetros de fronteira no Brasil. Só em Mato Grosso nós temos 750 quilômetros. E por conta disso, a fronteira nossa está aberta. Tudo que nós fazemos aqui na cidade é apenas enxugar gelo. E aí, por isso, eu defendo unificação das polícias, criação da polícia penal e criação da polícia de fronteira. Mais uma pergunta: quais benefícios essa unificação trará à sociedade? Especificando. O primeiro benefício é a gente acabar com essa acabar com essa solução de continuidade, né? Quantas vezes você liga para a polícia militar e a polícia militar diz: escuta, o que aconteceu? Minha casa foi roubada. Já foi roubada? Já. O bandido está aí? Não. Então, você procura a Polícia Civil, porque, em tese, a legislação determina que quem investiga é a Polícia Civil. Se o delito já ocorreu, não há mais que se falar em polícia militar. E aí você liga na Polícia Civil, a Polícia Civil não tem estrutura para fazer a investigação. Mas se nós tivéssemos uma polícia única, você não ia ligar para a Polícia Militar ou Polícia Civil, você ia ligar para a polícia. E a polícia, obrigatoriamente, o crime acontecendo ou não, ela iria ali, ela iria fazer um atendimento, ela iria fazer o que a gente chama de ciclo completo de polícia. Fazer o atendimento preventivo, o repressivo, o investigativo e depois fazer a persecução criminal para entregar para a justiça. Então, dos benefícios é esse. O segundo é, por que nós temos na mesma cidade uma delegacia de polícia e um quartel da PM? Só por aí o Estado já teria uma economia imensa, você diminuindo as estruturas, tendo uma única instituição cuidando da atividade policial. Correto, candidato. Já falamos um pouco sobre segurança pública, sobre mudanças de Código Penal. Vamos mudar de assunto e falar sobre outro assunto. O senhor é a favor que a ferrovia chegue a Cuiabá? Hoje é uma necessidade para nós cuiabanos a ferrovia chegar a Cuiabá. Hoje a taxa de desemprego aqui ela é gigantesca. E aí, conversando com um economista a questão de 20 dias atrás, eu descobri que hoje o recurso para a ferrovia Ferronorte sair de Rondonópolis e chegar a Cuiabá já está aprovisionado e já está em condições para ser alocado para a ferrovia chegar aqui. Mas por conta de influência política, hoje a ferrovia nossa está parada em Rondonópolis e nós estamos aí com essas altas taxas de desemprego. Então eu quero fazer esse compromisso com a sociedade, que nós vamos mobilizar, nós vamos lutar, nós vamos exigir que a Ferronorte chegue a Cuiabá. E chegando a Ferronorte em Cuiabá, aí vem toda uma infraestrutura para atender a essa ferrovia. Nós temos aí a questão das carretas para descarregar nos vagões, nós temos aí os secadores, nós temos aí as empresas que vão prestar serviços, toda essa estrutura, essa infraestrutura. E aí, se Deus quiser, aliás,
eu digo com toda certeza, hoje esse é o único projeto que pode trazer emprego para a nossa população cuiabana. E eu vou lutar muito para que a ferrovia chegue aqui. Correto. Um dos pontos aonde o senhor disse lá atrás sobre a questão dos empregos também, né? Sim. Além dessa questão da ferrovia, que eu entendo que nós precisamos lutar muito, mas a ferrovia ela vai vir para atender o público já de adulto em diante. Mas aí nós temos que tratar também, a nível de Brasil, da questão do menor aprendiz. Eu sou fruto do menor aprendiz, comecei a trabalhar aos 7 anos com meu pai, vendendo gás, mas aos 14 anos no Banco do Brasil como menor aprendiz. E eu digo que hoje eu sou o que sou graças a esse serviço, graças a esse relacionamento com as pessoas, graças ao compromisso de horário e forma de trabalhar. Hoje eu não vejo essa mesma preocupação do poder público. E aí eu defendo que o próprio poder público e as empresas com um número mínimo de funcionários na faixa aí de 30 funcionários devem tentar empregar um menor aprendiz, que trabalha aí meio expediente, que receba uma remuneração variando em torno de um salário mínimo, mas que você dê condição desse jovem que quer ir ao cinema, que quer comprar uma roupa, de trabalhar. Ter sua própria liberdade, né? Sua própria independência. Começar a ser independente. E, Igor, se nós não fizermos isso com a nossa juventude, o crime organizado vai fazer isso. Correto. O crime vai financiar, ele vai dar o dinheiro para eles. E aí nós vamos perder esse jovem para sempre. Então nós temos que fazer isso agora. É possível, no quartel da PM, ter vaga para o menor aprendiz? É. Recepcionista, nas unidades de saúde, nos colégios, nas secretarias. Entendeu? Então nós temos N postos que nós podemos empregar esse menor, dar a ele uma noção e aí trazer também a ele um ensinamento, que é o ensinamento do horário, o ensinamento de como se comportar perante o público e assim por diante. Então, esse trabalho do menor aprendiz, nós vamos levar ele para o Brasil inteiro e vamos trabalhar forte aqui em Mato Grosso. Correto. Mudando um pouco de assunto, o internauta Alex Fanaia está mandando uma pergunta aqui. Quais são as propostas do candidato a deputado federal, o tenente-coronel Wanderson Nunes Siqueira, com relação à saúde e à educação? Alex, né? Alex, algumas pessoas têm me perguntado o que eu vou fazer para a saúde pública. E eu pretendo fazer muito. Mas eu não quero e não vou trabalhar saúde pública em Cuiabá. Eu entendo, Igor, que nós precisamos resolver o problema da saúde lá nos municípios. Hoje, Santo Antônio do Levergé está com o hospital regional fechado, Poconé está com o hospital regional fechado, Barra do Bugres não nasce mais nenhum cidadão barra-garcense, né? Barra Bugrense, Rosário Oeste, idem. E aí essa população, ela tem que nascer em algum lugar, ela vem para Cuiabá, e aí ela compete com a população daqui de Cuiabá. Então, a saúde pública, hoje em Mato Grosso, ela precisa começar a ser resolvida pelo interior. Porque quando nós resolvemos o problema do interior, quando o cidadão lá de Santo Antônio deixar de vir a Cuiabá, automaticamente aqui em Cuiabá vai diminuir a demanda de atendimento e nós vamos começar a melhorar o atendimento para a nossa comunidade aqui. Quando isso não acontece, quando o irmão nosso de Santo Antônio, o irmão nosso de Poconé vem aqui, você aumenta a demanda, nós vamos ter filas no corredor, nós vamos ter péssimo atendimento e nós vamos ter muitos erros médicos. Então, para evitar isso, nós precisamos investir no atendimento da saúde lá no interior. Além disso, eu quero fazer um trabalho forte na questão dos CAPs, Centro de Atendimento Psicossocial, que é um programa do governo federal e que hoje está meio quieto aqui no estado de Mato Grosso. Então, nós queremos trabalhar, pelo menos nas cidades polos, CAPs modelo internação, que é aquele lugar que você tem como você deixar o seu ente querido lá para ele passar por uma desintoxicação, para ele passar por um tratamento adequado. Hoje os CAPs que existem em Mato Grosso são CAPs ambulatorial. Então você vai e vem embora, não ficando internado. E aí quando você precisa de internação, você tem que procurar uma igreja. Então eu defendo que o poder público faça esse atendimento, porque tem um custo quando você procura a iniciativa privada e é um custo pesado para a família. Correto. E com relação à educação? Com relação à educação, além de nós ajudarmos, destinando recursos para reforma das nossas escolas, eu também defendo a ampliação das escolas militares. Hoje, nós temos 6 escolas militares no estado de Mato Grosso.
elas são referências de ensino, de desempenho. Para você ter uma ideia, no IDEB que foi realizado agora no início do ano, referente a 2017, das 5 melhores escolas públicas de Mato Grosso, 4 são militares. E a melhor escola pública de Cuiabá é militar. Então eu defendo a expansão das escolas militares, pelo menos uma em cada município. E aí você vai falar assim, mas vamos, como que nós vamos construir essa escola? Nós não vamos construir escola nenhuma. Simplesmente nós vamos mudar a administração de uma escola que era civil para militar, mas o professor é o mesmo, a sala de aula é a mesma, a cadeira é a mesma. A diferença é que lá na escola militar tem disciplina, tem regra. Lá o aluno aprende que tem que respeitar o coleguinha, não pode agredi-lo, não pode riscar a parede, não pode quebrar a cadeira. Não existe bullying, se tiver bullying tem punição, certo? Aprende a respeitar o professor, não ameaçá-lo. Então aí quando o aluno ele está num ambiente que tem regra, aí sim ele desenvolve o ensino, ele se dedica ao ensino e ele tem melhores resultados. Então, além de a gente ajudar as escolas com recursos, destinação de recursos para a reforma, nós vamos trabalhar a ampliação das escolas militares. Correto, candidato. Recentemente saiu uma pesquisa espontânea, onde o seu nome apareceu em 5º lugar nessa pesquisa. Como que você reage diante desse trabalho que vem fazendo aí de agariar votos para você sendo eleito ao cargo de deputado federal? Igor, eu fiquei surpreso com a pesquisa, mas fiquei muito contente, porque nós estamos fazendo uma campanha franciscana. Nós não temos 1/10 do recurso que alguns candidatos estão utilizando, estão empregando na campanha. E quando a gente vê que a população, que a sociedade, ela acredita nas suas propostas, que ela acredita no seu compromisso de trabalhar por ela, nos pontuando, nos dando uma resposta na pesquisa, isso nos enche de alegria, nos enche de entusiasmo. E hoje, a 10 dias das eleições, isso nos motiva a trabalharmos mais. Porque não é fácil chegar nessa 5ª colocação, e a manutenção dessa posição, ou quem sabe a melhoria dela, depende de muito trabalho. Então agora nós vamos gastar mais sapato ainda, agora nós vamos suar mais, nós vamos trabalhar mais e vamos dormir menos. Correto. Candidato, o que eu não perguntei ao senhor, que o senhor gostaria de falar? Eu queria pedir um voto de confiança para a sociedade mato-grossense, mas em especial a sociedade aqui de Cuiabá e Várzea Grande. Cuiabá e Várzea Grande, com o número de população e eleitores, está sendo muito mal representada. Hoje nós temos poucos parlamentares, sejam eles estaduais ou federais, e nós precisamos eleger pessoas compromissadas aqui com a nossa comunidade, com a nossa região. Então, eu peço esse voto de confiança para ser o deputado federal da Baixada Cuiabana, o homem que vai trabalhar pela segurança pública, que vai zelar pela família, vai zelar pelas nossas crianças e, principalmente, Igor, vai trabalhar pelas nossas mulheres. Só a última semana, Igor, 8 mulheres foram mortas só em Mato Grosso por violência doméstica. Nós precisamos dar um basta nisso. E eu tenho compromisso com isso. Eu vou trabalhar muito para aprimorar a Lei Maria da Penha e tentar dar um pouco mais de segurança às nossas mulheres. Correto, deputado, candidato a deputado federal, Tenente Coronel Wanderson Nunes Siqueira, obrigado pela sua presença aqui no programa Trabalhador em Ação. Eu que agradeço, Igor, agradeço essa oportunidade, já assisti muitas vezes o Trabalhador em Ação e esperava um dia receber o convite de estar aqui. Hoje estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado a você, boa sorte na sua campanha. Obrigado. Você que acompanhou o programa Trabalhador em Ação desta quarta-feira, dia 26 de setembro de 2018, muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde e até a próxima.